Olá, graça e paz. Quem está falando com vocês, mais uma vez, é o pastor Fábio. Eu quero mandar um abraço a todos que fazem parte do Facebook, do canal do pastor Fábio, aqueles que têm um carinho, que sempre está mandando seus zaps, sempre está falando, que assiste os vídeos, que participam, que segue muito dos ensinamentos que está ensinando ali nos vídeos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e te encha do Santo Espírito dele, que é fiel, que é verdadeiro. Está nas minhas mãos o caderno do pacto, o caderno do apressa-te e dos pedidos de oração das pessoas que estão aqui. Eu quero começar apresentando esses pedidos e depois nós vamos dar sequência falando um pouco do que Satanás recebe para poder destruir a vida das pessoas e como devemos nos defender espiritualmente. Então vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento está sobre as minhas mãos o caderno do pacto e do apressa-te. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida destas pessoas que carinhosamente e com fé têm enviado seus pedidos, suas cartas, têm enviado, ó Pai, os seus votos. Neste momento eu quero apresentar diante do Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, de que o Senhor responda a cada pacto, a cada apressa-te, a cada oração, a cada pedido que está aqui neste caderno de oração. Meu Pai, hoje eu não quero orar por pessoa, pois o tempo vai levar muito tempo e o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero te apresentar por todos os nomes que estão aqui escritos neste caderno. Todos que fizeram o pacto, todos que fizeram o apressa-te, e aqueles que não fizeram nem pacto e nem apressa-te, mas colocaram seus nomes aqui. Eu quero apresentar diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor, de acordo com a fé dessas pessoas, de acordo com a confiança destas pessoas, que o Senhor possa responder esta oração e que possa haver testemunho. Eu quero que você, que já tem sido abençoado através do pacto e do apressa-te, esteja enviando os seus comentários, falando o que foi que aconteceu, dando o seu testemunho, porque Deus abençoa muitas pessoas e às vezes na hora de entrar, a pessoa entra, mas na hora de testemunhar o milagre de Deus, muitas das vezes não quer testemunhar. Mas testemunhe o milagre de Deus, porque será bênção na sua vida e bênção na vida de outras pessoas, porque vai ouvir o seu testemunho e vai ver que Deus tem o poder de fazer grandiosos milagres e maravilhas. Mas eu quero falar um pouco sobre a ação de Satanás na vida de muitas pessoas. Nós sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, para ocasionar grandes divisões, grandes contendas, fazer grandes destruição. Se você parar um pouco para observar no livro de Juízes 6, fala da opressão do povo de Israel. Fala da opressão do povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam oprimidos por quem? Primeiro, pelos midianitas. O povo de Israel trabalhava com a sua colheita, com os seus animais, contudo, quando o povo de Israel começava a prosperar, aí vinham os midianitas com seu exército e carregava tudo que o povo de Israel tinha conquistado. É assim que Satanás faz.
Satanás, ele vê você prosperando, ele vê você crescendo, ele vai botando os olhos, ele vai olhando. Daqui a pouco ele traz uma legião de demônios. E essa legião de demônios destrói com tudo, com suas finanças, seus bens, e de uma hora para outra faz grandes destruições. Mas existe um momento de que Satanás, ele percebe de que ele está perdendo. Ele percebe que quando ele entra na batalha, daqui a pouco a pessoa vai lá e conquista de novo, porque Deus está presente. Então você pode observar lá em Juízes 6, de que os midianitas vieram primeiro. Aí como eles levaram as coisas do povo israelita e depois não se sossegaram, ainda trouxeram mais, trouxeram os amalequitas junto com eles. Então os demônios, eles não trabalham sozinhos. Ele trabalha sozinho quando vê que a pessoa é fraco. Mas quando vê que você está forte, que você está buscando, quando vê que você está com a sua vida espiritual preparada, então ele sempre vai procurar trazer uma legião, procurar trazer alguma coisa para poder tentar atrapalhar a tua vida. Então eles trouxeram os amalequitas, outra legião. E é sempre assim. Satanás, quando quer destruir a vida das pessoas e ele não está conseguindo, então ele vai lá, traz outra legião de demônio. Continua não conseguindo, ele traz outra legião de demônio. E ele traz o tanta legião de demônio for para poder estar conseguindo fazer a destruição. Por quê? As entidades, os demônios, eles recebem oferendas. E nas oferendas que eles recebem, cada demônio, cada entidade, ele recebe uma oferenda e cada um tem um tipo de oferenda para poder estar recebendo. Então, quando ele recebe, aquele que é o chefe vem conferir. Ele confere e ele vê se está tudo certinho. Se tiver certinho, ele vai com a sua legião para atacar o adversário, atacar aquela pessoa. Por exemplo, existe vários tipos de legião. E essas legiões, elas atacam severamente. Por exemplo, quando quer destruir um casamento, aí quem é? Vão lá, procura o macumbeiro, e o macumbeiro vai pedir, geralmente são roupas íntimas, perfume, colares, flores. Para quem? Para a pombagira sete saia. O que é que essa pombagira faz? Essa pombagira, ela faz que a mulher sinta nojo do marido, ou vice-versa, ou o marido sinta nojo da mulher. Então, um casamento de 20 anos, de 30 anos, de uma hora para outra se acaba, porque o demônio entra e coloca aquele sentimento faz com que coisa de muitos anos se perca. Por causa daquele sentimento, faz que a pessoa perca o amor, perca o sentimento pela outra. Então é por isso que a pessoa tem que se preparar espiritualmente. Se vê que esse tipo de demônio ele está atuando, você tem que agir de uma forma que possa quebrar este mal, quebrar esta maldição que foi feita através de feitiçaria, através de voodoo, através de macumbaria, porque cada um é uma ação específica. Feitiçaria acontece em muitas áreas. Às vezes uma palavra que você profere pode ser pior do que uma feitiçaria. Então isso acontece. Às vezes acontece que de alguém que tem tanto ódio da pessoa procurar o macumbeiro para poder pedir a morte daquela pessoa. Então, o que é que o macumbeiro vai lá, pede alguns objetos para oferecer ao Exu da sete catacumba. Oferece, que é o Exu que leva a morte. Geralmente ele pede o quê? O sangue do bode preto. E ali faz totalmente destruição. Às vezes,
quando não procura esses 7 catacumbas, procura o Exu das 7 facadas. Esse Exu das 7 facadas, eles levam, são 7 demônios atuando em um só. Então, às vezes incorpora em uma pessoa, e quando incorpora naquela pessoa, às vezes um simples corte leva a pessoa a óbito. Porque não é simples corte, mas são 7 linhagens atuando através de uma só, e destrói com a vida das pessoas. Então, meus queridos ouvintes, meus queridos que estão me assistindo, os demônios, eles continuam atuando. E às vezes nós achamos que é simplesmente uma só pequena oração que vai poder resolver. Você pode até orar, interceder e o mal sair, mas ali fica a raiz. Muitas das vezes fica a enfermidade, muitas das vezes fica um objeto que foi consagrado a ele. Então, você precisa saber o que está atuando para poder você saber se defender. Quando está tendo uma batalha, uma guerra, o que é que acontece? Primeiro, um exército vai estudar o outro. Por que ele vai estudar o outro? Ele vai estudar uma forma de vencer aquele adversário. Então você tem que estar estudando e sabendo qual é a forma, de que forma você vai vencer estes espíritos, de que forma você vai atacar o seu inimigo. Então é por isso que eu estou lançando este vídeo, para lhe mostrar o quanto os demônios eles atuam. Por exemplo, pessoas que têm o vício da cachaça, de beber, às vezes é uma maldição, né? Se você me perguntar o que é uma maldição são espíritos que vai passando de pai para filhos, de avós para netos, e vai até a 4ª ou 5ª geração. Então, geralmente quem age, né, quem atua, esses demônios, eles atuam, por exemplo, aqueles que atuam na vida de pessoas que são usuários de droga. Quais são os espíritos que atuam? Muitas das vezes é o Zé Pilintra. Então, geralmente a pessoa que é perseguida pelo Zé Pilintra, ele carrega essa maldição, que é um espírito que acompanha de geração em geração. E esse espírito vai de pai para filho, de filhos para netos e daí por diante. E aí, quando um morre, o espírito entra no outro e faz destruição. Então a pessoa tem que saber como lidar com esses espíritos para você quebrar esse tipo de maldição hereditária. Pois o Zé Pilintra, ele bebe, ele fuma, ele rouba. Então, geralmente, as pessoas que têm esses vícios, eles são acompanhados por este espírito Zé Pilintra, mas existe como se libertar através da oração em nome de Jesus, através de alguns atos de fé que você vai fazer, através de pactos com Deus, através de orações de quebra de maldição, através da sua luta constante, onde você pode estar quebrando esses tipos de maldição. Então são vários espíritos, eles atuam, eles destroem casamento. Então nós sabemos que existem muitas pessoas hoje de que eles têm o costume, já tem um espírito mal na vida delas, de que é o prazer delas destruir com os casamentos, destruir com a vida das pessoas. E são pessoas que ainda não têm Jesus, mas que precisa conhecer Jesus e precisa saber como Jesus ele liberta e faz grandes coisas acontecer na vida daquele que confia nele.